3 semanas depois do regresso da velocidade nacional em Braga, agora foi a vez do circuito do Estoril receber mais um Racing Weekend, dupla jornada pontuável para o Campeonato de Portugal de Circuitos e também para o Iberian Supercars Trophy. Estamos já com imagens da primeira corrida do Campeonato de Portugal de GTs. Primeira corrida no circuito do Estoril, que ficou marcada por alguns incidentes logo no início, que acabaram também por condicionar os resultados de algumas equipas com ambições na luta pela vitória. Estamos já também a ver este grande duelo entre o Audi R8 e o Mercedes-Benz SLS AMG. Duelo que de facto foi a nota de destaque da fase inicial da corrida. Tudo começou com um pequeno toque de Carlos Vieira em José Pedro Fontes. Depois foi a resposta do piloto do Mercedes na travagem para a curva parabólica interior. Um duelo que, no entanto, não iria acabar bem para os dois pilotos. Pese embora o início da corrida tenha sido, de facto, bastante promissor, pelo menos para os espectadores que acolheram ao circuito do Estoril para acompanhar esta jornada da velocidade nacional. Duelo que, como vemos, foi bastante intenso e que acabou com este toque de Carlos Vieira excessivo. Um toque que acabou por penalizar os dois pilotos. José Pedro Fontes a fazer um peão, Carlos Vieira também a fazer um 180. No entanto, Vieira acabou por conseguir sair daquela situação de forma bastante mais lesta, ao contrário de José Pedro Fontes, que necessitou de ajuda para regressar à corrida, perdendo muitas posições. José Pedro Fontes caiu para os últimos lugares, enquanto que Carlos Vieira conseguiu regressar próximo do grupo da frente, agora composto pelo Ferrari da X-Ray Energy Team, com novidades, e também com o Lamborghini de Patrick Cunha e José Carlos Ramos, agora atrás do Ferrari. Entretanto, Carlos Vieira veio para as boxes para cumprir um primeiro castigo de 15 segundos, um stop and go, consequência do toque em José Pedro Fontes. José Pedro Fontes que tentava recuperar depois do tempo perdido. Entretanto, Carlos Vieira regressava à pista. Este foi apenas o primeiro castigo de 4 para o time Nova Driver, num fim de semana em que de facto as coisas não correram pelo melhor à equipa de Palmela. Na frente da corrida, grande luta agora entre o Ferrari 430 GT2 com João Figueiredo ao lado do espanhol Álvaro Fontes, uma das novidades para este fim de semana. Álvaro Fontes que substituiu Alessandro Pierguidi. O italiano está a desenvolver o novo Maserati GT3, esteve ausente nesta jornada na equipa de Fernando Moreira, que esteve em muito bom plano, com 2 bons resultados na primeira e também na segunda corridas. Na categoria GT Cup, os irmãos Cabral chegaram ao Estoril com praticamente tudo decidido, têm dominado como querem este campeonato e, mais uma vez, voltaram a estar num plano dominante aqui no circuito do Estoril. Entretanto, começaram as trocas de pilotos. A primeira equipa a parar foi a Good Sense Racing Team, com o Lamborghini número 4. Aqui a paragem dos irmãos Cabral, os líderes na categoria GT3 Cup. E minutos mais tarde foi a vez também do Mercedes e do Ferrari pararem para troca de pilotos. Miguel Barbosa preparava-se para assumir os comandos do Mercedes-Benz SLS AMG GT3, enquanto que Carlos Vieira cedia o volante do Audi R8 LMS Ultra ao chefe de fila César Campanisso. Campanisso com uma tarefa ingrata. Entretanto, Carlos Vieira tinha sido já também penalizado uma segunda vez antes da paragem nas boxes, castigo de 30 segundos que foi cumprido na troca de pilotos. Entretanto, na segunda parte da corrida, o Lamborghini acabou por passar para a frente, aproveitando também o facto do Ferrari ter de cumprir um handicap maior, e a partir daqui, Patrick Cunha e José Carlos Ramos entraram em modo de gestão, fazendo uma corrida muito inteligente que acabou por culminar num triunfo merecido para a dupla do Lamborghini Gallardo LP600+. Boa prestação da X-Ray Energy Team. A equipa de Fernando Moreira saiu daqui com o segundo lugar, um resultado bastante positivo, tendo em conta o facto de o Ferrari carregar o handicap máximo para esta primeira corrida.
Um lugar abaixo ficou o Mercedes-Benz SLS de José Pedro Fontes e Miguel Barbosa. Barbosa que conseguiu recuperar até ao lugar mais baixo do pódio, depois de um início muito atribulado. Mais uma vez, a dupla da Mercedes penalizada quando liderava a prova. A vitória ficou para Patrick Cunha e José Carlos Ramos. Uma prova fácil. O Zé arrancou muito bem. Eu sabia que tinha nos menos 10 segundos de handicap e eu disse-lhe a ele que o trabalho dele era tentar no deixar os pilotos da frente afastarem-se. E depois de vários toques começou a haver stop and goes e o Mercedes também ficou. Tornou tudo mais fácil. Um sabor amargo no final. O Zé Pedro fez um excelente arranque e a partir daí foi consecutivamente tentativas de o porem fora, até que o conseguiram e obviamente que estragou definitivamente a nossa corrida. Depois o Zé Pedro recuperou bem, entregou-me o carro, eu já não havia nada a fazer, fui rolando até ao fim e ainda mesmo assim conseguimos ficar em terceiro. É um resultado que nos deixa tristes, porque mais uma vez este ano íamos à frente e de uma forma muito pouco correta, para não dizer totalmente inaceitável, fomos postos fora. Agora continuo sem perceber estas penalizações e esta mão branda para tudo o que se passa neste campeonato. E é desapontante e acho que estamos no mau caminho. Miguel Barbosa bastante agastado depois do incidente que acabou por marcar esta primeira corrida. Estamos na liderança do campeonato, hoje bastava ter gerido um pouco essa vantagem, já que partimos da pole position e tudo, só que infelizmente o Carlos no primeiro turno envolveu-se em muitos acidentes e eu no segundo turno apenas tive que sofrer as consequências, porque já estava muito atrás, depois ainda levei mais um stop and go por outro erro que o Carlos tinha cometido, mas pronto, as corridas são assim. Acabámos em quarto hoje, mas ainda estamos com uma boa vantagem no campeonato. Amanhã esperamos pelo menos tirar partido de não termos handicap nas boxes para conseguirmos uma vitória. Vamos ver. Na categoria GT4, a vitória na primeira corrida foi para o Aston Martin Vantage V8 de Mauro Marques e Fábio Mota. Arrancámos em segundo lugar, atrás do Francisco Carvalho. Tivemos um bom arranque, conseguimos manter a distância entre ele, que era o nosso objetivo. Tivemos um simples problema que foi de um carro, a GT Cup, que era uma categoria diferente, que nos atrasou um bocadinho no andamento, mas em si foi uma corrida boa. Depois, na troca de piloto, o Fábio conseguiu passar para a primeira posição. Avançamos já para a segunda corrida do fim de semana no circuito do Estoril, segunda corrida que trouxe de novo para o lugar mais alto do pódio a dupla campeã nacional. José Pedro Fontes e Miguel Barbosa, eles que já não venciam desde a segunda passagem pelo circuito do Algarve, até aqui o único triunfo à geral do Mercedes SLS com o número 1. E tal como aconteceu na primeira manga, mais uma vez assistimos a uma grande recuperação do Ferrari F430 da X-Ray Energy Team. Eles que tiveram problemas de motor durante os treinos cronometrados não conseguiram marcar qualquer tempo. Recuperaram muitos lugares na primeira corrida e voltaram a fazê-lo na segunda. Nesta fase da prova, Miguel Barbosa com o Mercedes, depois de uma ligeira saída de pista, acaba por perder o para-choques traseiro e também perder a posição para o Audi R8, agora com César Campanisso aos comandos. Campanisso atrás do Lamborghini e lá ao fundo já vemos o Ferrari GT2 em pista com Álvaro Fontes, o piloto espanhol, a fazer uma boa estreia neste Campeonato de Portugal de GTs. Miguel Barbosa aos comandos do Mercedes, ele que saiu do terceiro lugar da grelha de partida. E cá está a troca de pilotos na equipa BP Vodafone, com o Mercedes-Benz já danificado depois da saída de pista que vimos há pouco. Na frente, o Lamborghini Gallardo ia dominando as operações. Certo é que teriam de cumprir um handicap maior nas boxes. Facto que o time Nova Driver acabou por aproveitar para subir ao comando da prova. No entanto, esta segunda corrida voltaria a ser marcada pela polémica, tal como aconteceu na primeira manga, depois de uma paragem que não correu bem para a dupla do Audi R8 LMS. Acompanhamos agora a troca de pilotos na Good Sense Racing Team. A Good Sense Racing Team que fez apenas correr um Lamborghini neste fim de semana.
Minutos depois foi a vez de César Campanisso entregar o Audi R8 a Carlos Vieira e foi de facto aqui que mudou a história desta segunda corrida. Alegadamente, o time Nova Driver não terá cumprido na totalidade o tempo de paragem nas boxes e com isto o Audi acabou por ser punido com mais um castigo. Neste caso, um drive-thru que deixou na frente da corrida o Mercedes-Benz SLS AMG GT3 de Miguel Barbosa e José Pedro Fontes. A dupla campeã nacional a caminho de mais uma vitória. Eles que já não venciam há muito tempo. Na luta pelos lugares secundários do pódio, César Campanisso e Carlos Vieira acabaram por apanhar Patrick Cunha e José Carlos Ramos. Neste caso, Patrick Cunha com Lamborghini em pista, ultrapassado por Carlos Vieira depois do forcing final do piloto portuense. Carlos Vieira em ação com o R8 LMS. O time Nova Driver saiu do Estoril na frente do Campeonato Nacional quando faltam discutir apenas 2 corridas no último fim de semana do ano em Jarama, no fim de semana de 27 e 28 de outubro. E apesar de terem mantido a liderança do campeonato, a verdade é que este fim de semana acabou também por ser polémico, tal como tinha acontecido, curiosamente, no ano passado, e também por um castigo exatamente idêntico. Castigo que, na altura, acabou por ter consequências bastante mais gravosas para o time Nova Driver. Enfim, mas essas são outras histórias. Parte final da corrida, a segunda no circuito do Estoril. E depois da recuperação de Carlos Vieira, o segundo lugar foi um mal menor para a equipa de Palmela. Quanto a Miguel Barbosa e José Pedro Fontes, regressam ao lugar mais alto do pódio. Uma época que não tem corrido de feição aos atuais campeões em título. Eles que saem do circuito do Estoril muito longe da discussão pelo campeonato. Correu bastante bem, tivemos um bom ritmo. Eu, na minha parte, o Miguel fez o arranque, manteve a posição que tinha. Eu, na minha parte, forcei bastante, já que tínhamos um handicap que nos penalizava para quem estava à frente. Tentei recuperar algum tempo e acho que foi uma justa vitória. A equipa não fez erros, isto é um trabalho de equipa, não só de boxes como nós pilotos, e acho que é um prémio merecido por tudo que fizemos no fim de semana e depois de tudo que se passou ontem. Foi mais tranquila, apesar do arranque não ter corrido muito bem, que eu fui de segundo para terceiro, mas depois recuperei outra vez a minha posição e mantive a pressão no primeiro lugar, que estava ligeiramente mais rápido. Depois, como não tínhamos handicap nas boxes, o Carlos, quando saiu para a pista, foi para primeiro e tínhamos uma vantagem de cerca de 12 segundos. E depois sofremos mais uma penalização que ainda está por verificar, porque de facto nós parece que somos perseguidos aqui neste circuito, mas se tiverem razão, tudo bem, existe um tempo limite para o carro estar parado, dizem que tivemos menos tempo, apesar disso não influenciar o resultado da prova em si, mas nós acabámos de ser penalizados. O Carlos saiu para a pista em terceiro e recuperou o segundo lugar na última volta, que em termos de pontos foi bastante bom, porque a luta agora direta é com os únicos que podem ser campeões, penso que seja só nós e o Lamborghini, por isso vamos ver agora em Jarama para o último round. Arranquei muito bem, fiz o meu turno sempre em primeiro, sabia que Campanisso, tentei ganhar alguma vantagem, mas sabia que ia ser complicado, pelos treinos cronometrados estávamos com andamento muito iguais. Fiz o meu trabalho, foi entregar o carro em primeiro. Tínhamos mais handicap, o Zé quando entrou para a pista já entrou em terceiro. Eu consegui recuperar 10 segundos em relação ao Mercedes e consegui mesmo assim passar o carro para segundo, na trocagem de pilotos, mas na volta de lançamento dele ele estava mais rápido do fundo. Quando passou na reta já estava em segundo. A partir daí, depois o Carlos Vieira levou um drive-thru e passámos para segundo outra vez, mas o Zé estava-se a queixar do carro, estava um pouco inguiável e deu para terceiro. Mas se não fosse o handicap, penso que iríamos discutir os 15 segundos a mais parados na box que os outros, e iríamos discutir a corrida até ao fim.
Na categoria GT Cup, sem surpresas, a segunda corrida deu mais uma vitória a António e José Cabral com o Porsche 911 GT3 Cup. Foi difícil no início, tivemos uma luta muito acesa com o Pedro Moleiro, foi muito interessante, até foi muito agradável. Depois o carro estava um bocado mais instável hoje por causa da temperatura da pista, o que tornou uma corrida muito de princípio ao fim, sempre uma luta muito constante. Mas valeu a pena, correu bem e acabamos de ganhar. Quanto à categoria GT4, na segunda corrida, a vitória foi para Miguel Ferreira e Francisco Carvalho, eles que aproveitaram os problemas de travões de Mauro Marcos e Fábio Mota. O campeonato ainda não está terminado, não é? Ainda temos mais uma corrida, aumentámos a nossa vantagem, mas as coisas ainda não estão garantidas, o que deixa para a última jornada em Jarama, de facto, uma corrida, um fim de semana emocionante. Mas houve mais para ver no circuito do Estoril, nomeadamente 4 corridas do Campeonato de Circuitos Clássicos. Estamos já a ver as duas dos pequenos 1300, corrida que, neste caso, a primeira, que foi bastante animada. Miguel Ferreira saiu da pole com o Forscore GT, enquanto que, lá do fundo, o Alexandre Beirão saiu do último lugar com o Alfa Romeo Alfa Sud, depois de ter falhado os treinos cronometrados. Isto obrigou o piloto do Alfa a uma grande recuperação que culminou com a ultrapassagem a Miguel Ferreira. Alexandre Beirão esteve imparável no circuito do Estoril, com um Alfa Sud bastante bem afinado e que não deu quaisquer hipóteses à concorrência. Uma corrida de recuperação, Alexandre Beirão a um ritmo impressionante, a ganhar vantagem sobre Miguel Ferreira. Ferreira que acabou a 3 segundos de Alexandre Beirão no final das 10 voltas. Outra boa recuperação desta primeira corrida foi a de Pedro Alves. Pedro Alves que com o Toyota Starlet saiu do fundo da grelha de partida, da posição 9, acabou em terceiro. Numa altura em que acompanhamos os dois homens da frente. E cá está Pedro Alves com o Toyota Starlet, outro dos protagonistas desta primeira corrida do Campeonato de Circuitos Clássicos 1300. Na frente, Miguel Ferreira ia mantendo a diferença para Alexandre Beirão, algumas voltas mais próximo, outras mais distante, mas de facto a verdade é que Beirão tinha a corrida controlada e não estranhou a vitória do piloto do Alfa Romeo Alfa Sud. Segundo lugar para Miguel Ferreira, terceira posição para Pedro Alves. Na segunda corrida, mais do mesmo, mais um triunfo para Alexandre Beirão, que chegou à curva 1 do circuito do Estoril, na frente do pelotão. Pedro Alves no segundo lugar, Miguel Ferreira na terceira posição, e foi assim que terminou esta segunda manga, com a inversão de lugares entre Pedro Alves e Miguel Ferreira. Nesta fase da prova, Beirão a passar em primeiro, Pedro Alves um pouco mais distante dos homens da frente, mas lá ao fundo já tinha acontecido, entretanto, a ultrapassagem do Starlet ao Forscore 1300 GT. Alexandre Beirão a caminho de mais um triunfo, o segundo consecutivo no circuito do Estoril, fim de semana que só não foi perfeito porque Alexandre Beirão falhou, como referimos há pouco, os treinos cronometrados. Atrás do piloto do Alfa Sud, duelo interessante de seguir entre o Starlet e o Forscore, duelo que no final acabou mesmo por sorrir a Pedro Alves. No quarto lugar, José Fafiães, com o Datsun 1200, terminou já muito longe dos três homens da frente, enquanto que Fernando Soares fechou o top 5 desta segunda corrida. Fernando Soares com um Mini Cooper S. E cá está Pedro Alves com o Toyota Starlet, a caminho de mais um pódio, tal como Miguel Ferreira com o Forscore 1300 GT. Os clássicos sempre uma animação dentro dos Racing Weekends. Este ano com muito menos pilotos inscritos no campeonato finais da crise. Alexandre Beirão com mais uma vitória, duplo triunfo para o piloto do Alfa Romeo no circuito do Estoril. Correu pessimamente ontem, lindamente hoje. Ontem rebentei um motor, os mecânicos tiveram um trabalho fantástico. Tiveram até às 4 da manhã a mudar motores lá dos carros da equipa, foi uma desgraça.
mas correu muito bem. Hoje ganhei a primeira e a segunda corridas, não sei se já sou campeão ou não, estamos à espera ainda de ver, mas espero que haja corridas no Algarve e que a gente faça a última prova com muita gente. Passamos para o campeonato de circuitos clássicos com um motivo de interesse extra para estas duas corridas. A participação especial de Carlos Vieira, convidado pela AMOB Racing para correr aos comandos de um Forscore RS. Carlos Vieira, que habitualmente corre no Campeonato de Portugal de GTs no Audi R8, juntamente com César Campanisso. Luís Barros fez a pole, 1:50:15 foi o tempo do piloto do Porsche 930 Turbo. Sem surpresas, colocar-se na frente do pelotão, Luís Barros, que, em boa verdade, controlou a corrida, pese embora a boa resposta de Carlos Vieira com o Forscore RS. Carlos Vieira, que acabou mesmo por vencer esta corrida. Vieira aqui na imagem, já na segunda posição, atrás de Luís Barros. Barros que, de facto, beneficia de ter um carro bastante performante para o standard deste Campeonato de Portugal de Circuitos Clássicos. No entanto, a fiabilidade foi mais uma vez um problema para Luís Barros. Barros acabou por abandonar a corrida já perto do fim. Isto deixou a porta aberta para resultados que habitualmente não costumamos ver. João Novo com o Forscore RS acabou por terminar na terceira posição e cá está o momento do abandono de Luís Barros a 2 voltas do fim. Problemas no Porsche 930 Turbo afastaram o piloto da AMOB Racing da frente da corrida. Barros a vir para as boxes. O fim de semana do piloto terminou aqui. Barros não chegou sequer a alinhar para a segunda manga dos clássicos. Isto deixou Carlos Vieira na frente da prova, a caminho de uma vitória na sua estreia no campeonato. Carlos Vieira com o Forscore RS que dominou por completo o pódio nesta primeira corrida, com 3 pilotos em Forscore RS a subirem aos lugares do pódio nesta primeira corrida. Carlos Vieira, também Rui Alves e João Novo acabaram por dominar a prova, colocando uma grande distância entre o terceiro lugar e o quarto, que ficou com Francisco Pinto num BMW 2002. A fechar o top 5, Domingos Coutinho com outro BMW, neste caso um 2800 CS, mas já muito longe dos homens da frente. Os 3 Forscore RS. Cá está a primeira vitória deste fim de semana para Carlos Vieira. Na segunda corrida, mais do mesmo, neste caso Carlos Vieira, desde o início a dominar a prova, uma vez que não contou com a réplica do Porsche 930 Turbo de Luís Barros, claramente o favorito nesta dupla jornada no circuito do Estoril. Depois do infortúnio na primeira corrida, Barros não chegou sequer a tomar lugar nesta segunda manga e com isto o interesse da prova centrou-se no duelo entre Carlos Vieira e Rui Alves. Rui Alves que, pese embora tenha dado uma boa réplica na parte inicial da prova, acabou muito longe do vencedor da corrida, a mais de 10 segundos do piloto portuense. Carlos Vieira lentamente a fazer subir a vantagem para o segundo classificado, enquanto que João Silva, num Porsche 911 RSR, acabou por garantir o lugar mais baixo do pódio nesta segunda manga, mas já a mais de 20 segundos do vencedor. O quarto lugar ficou para João Novo com o Forscore RS. João Novo que tinha subido ao pódio na primeira corrida, enquanto que Francisco Pinto voltou a fechar o top 5 com o BMW 2002. Depois do que aconteceu no nosso campeonato, no importante de GTs, sim, tem um sabor especial. Acabei por não ser penalizado, na minha opinião, injustamente. Claro que estou um bocado triste pelo que se passou no campeonato que eu disputo e que é o importante. Isto aqui foi uma brincadeira, fui convidado pela AMOB, consegui ganhar.
também não se esperava outra coisa, não é? E estou bastante triste por causa do que aconteceu no Campeonato de GTs. A tabela desta segunda corrida dos clássicos quanto ao Campeonato de Portugal de Circuitos vai agora rumar até Jarama no final do mês de outubro.